Boa noite, minha amiga Ruth. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho, a quem está nos acompanhando no YouTube, no Facebook, aos nossos queridos internautas, nossos queridos ouvintes. Boa noite, meu amigo Thiago. Exatamente, sexta-feira já aquele tradicional, o giro da rodada, né? Com a rodada dos nossos clubes cearenses. Com a rodada dos nossos clubes cearenses, né? E... enfim, vamos ter jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro, Série C e Série D também. O único time que descansa nesse final de semana é o time do Ceará, que não joga nessa rodada. O jogo que seria contra o Botafogo, né? Agora, nesse final de semana, ele foi adiado a pedido do Botafogo. Esse jogo vai acontecer no dia 4 de junho, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Né? Então o Ceará descansa aí, tem uma semana. O Ceará agora só volta a campo no próximo final de semana, no próximo domingo, dia 1º, quando recebe o Atlético Mineiro na Arena Castelão. Vitor, havemos Copa do Brasil ainda? Não. Para os times cearenses? Acabou. Acabou? Fim de Copa do Brasil, o Ceará e o Maracanã foram eliminados na noite de ontem, né? O Ceará perdeu por 3-0 para o Palmeiras. Deu adeus, o Maracanã perdeu de 3-0 para o Internacional, deu adeus, com uma pequena diferença. Fortaleza e Retrô saem dessa Copa do Brasil por baixo, porque não alcançaram suas metas, que era chegar até oitavas, quartas de final da competição. Já o Maracanã sai por cima, porque fez história, a primeira participação do Maracanã, chegou à terceira fase da Copa do Brasil, e o grande destaque aí, divulgou o nome dele para o mundo, o futebol é isso mesmo, é impressionante, porque até então... Você falou Fortaleza e Retrô. É Fortaleza e Retrô mesmo ou é Fortaleza e Ceará? Não, Fortaleza e Retrô foi a partida dessa semana que o Fortaleza foi eliminado da Copa do Brasil, né? Então Fortaleza e Ceará deram adeus, né? E já o Maracanã foi bem. E aí temos, o grande destaque do Maracanã foi o goleiro Raí. Goleiro Raí que inclusive jogou no Crato na temporada passada. Foi o goleiro do Crato. E vem se destacando, né, o Raí? Exatamente. Ontem, no jogo de ontem, ele pegou mais 2 pênaltis na partida. Então, ele... é aquele negócio. É um jogo que vai mudar completamente, né? Pode mudar completamente a realidade dele, né? Ele pode ir agora... Ele tá sendo bem visto agora por outras equipes. Por quê? Porque é um pegador de pênaltis. É um cara que... ele pegou pênalti no jogo contra o Ferroviário, na primeira fase, né? Pegou o pênalti contra o ABC na fase mata-mata da Copa do Nordeste, na pré-Copa do Nordeste. E pegou 3 pênaltis contra o Internacional, porque pegou um no Rio Grande do Sul e pegou 2 ontem em Santa Catarina. Então, o Raí é o grande destaque do Maracanã e o Maracanã sai por cima. Palmas pro Maracanã. E um detalhe, viu? O Maracanã ganhou mais 100 mil porque atingiu uma meta de público do jogo do Internacional ontem, lá em Santa Catarina. De fato, foi bem lotado o estádio, estava bem lotado, né? Tinha muitos torcedores do Internacional lá em Santa Catarina. E o Maracanã ainda ganhou um dinheirinho extra, um bom valor desse duelo contra o time gaúcho. Fora os 300 mil que já tinham bolsado. Fora os 300 mil. Mas vamos falar do giro da rodada, Vamos. Porque esse final de semana temos jogos da Série A, Série C e Série D. Vamos começar falando aí da primeira divisão, né? A principal competição do nosso futebol brasileiro, porque o Fortaleza recebe no domingo o Cruzeiro às 8h30 da noite na Arena Castelão. O Fortaleza vai para essa partida vivendo um momento de oscilação. Fortaleza vem de 3 jogos sem vitória e o caldo tá entornando no PC. Por quê? Porque o Fortaleza foi eliminado pelo Retrô nesse meio de semana e teve protesto por parte da torcida, né? Então, assim, tem um clima de desconfiança. O próprio Vojvoda reconheceu que o ano não tá bom, né? Então, assim, tá um clima bem pesado no PC. O Fortaleza vai para essa partida tentando recuperar o bom momento, né, que teve ali, principalmente naqueles 2 jogos contra Colo-Colo e contra a Juventude. Fortaleza vai para essa partida com 5 desfalques certos. São eles: Lucas Sacha, Matheus Rossetto, Bruninho e Moisés. Todos esses estão lesionados. E também o Marinho, que foi expulso na partida contra o Vasco, não vai entrar em campo. Por outro lado, né, o time do adversário do Fortaleza, que é o Cruzeiro, vive um ótimo momento na competição.
O Cruzeiro vem de 8 jogos de invencibilidade. O Leonardo Jardim, treinador português, conseguiu ajustar o Cruzeiro. E o Cruzeiro hoje é o 3º colocado do Campeonato Brasileiro com 17 pontos. Fortaleza é o 14º com 10, né? Pra você ter noção, da primeira divisão, dos jogos da Série A, desses 8 jogos, o Cruzeiro, por exemplo, ele venceu 3. Aliás, dos últimos 4 jogos na Série A, ele venceu 3, que foram contra o Vasco, né, e contra o Flamengo, ambos no Mineirão, né? Contra o Vasco venceu 1-0, contra o Flamengo venceu por 2-1 e venceu também o time do Sport por 4-1 fora de casa, né? Desses 8 jogos são 6 vitórias e 2 empates, mas aí a gente também tem jogos da Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, que são as 3 competições que o Cruzeiro está inserido. Mas o time do Cruzeiro vive um baita momento, então vai ser um adversário bem difícil para o time do Fortaleza. Mas esperamos que o Fortaleza, depois dessa semana, dessa eliminação trágica, digamos assim, consiga retomar o caminho das pedras e consiga voltar a vencer. Ainda nesse final de semana vamos ter Floresta e Ituano. Floresta vive um momento ali, tá em meio de tabela, já o Ituano tá no G8 da Série C, né? Esse jogo acontece no domingo, 4h30 da tarde, no estádio Novelli Júnior, em Itu. E temos jogos também da Série D, com o Tocantinópolis e Iguatu, amanhã, 4 horas da tarde, no estádio Ribeirão. O Maracanã recebendo o Sampaio Corrêa, no domingo, 4 horas, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú. O Central enfrentando o Horizonte no domingo, 4 horas, no estádio Lacerdão. E o Ferroviário, que enfrenta o América de Natal no domingo, 5 horas, no estádio Presidente Vargas. Vamos ficar de olho. E na segunda-feira vamos trazer tudo o que aconteceu nesses jogos. E também vamos trazer a apresentação do Carlo Ancelotti, porque acontece na segunda, já com a convocação, a primeira convocação dele sob o comando da Seleção Brasileira. Tá certo, Vitor. Bom final de semana pra você. Muito trabalho vai estar de plantão no portal CN7. Exatamente. Até segunda. Até. E o